Capítulo 2. Por um segundo, Jason pensou que ela tinha morrido. Seu peito apertou com medo enquanto ele abaixou a cabeça, ouvindo o batimento cardíaco. Ele respirou um suspiro de alívio quando ouviu, achando instável, se não um pouco rápido, apesar do fato de ela estar completamente inconsciente. Ele não tinha certeza se ela tinha desmaiado de choque ou ferimento, e ele ainda esperava para descobrir. Caminhando rápido, ele a carregou de volta para sua casa na beira do território do bando. Ele vivia nos arredores do bando, por opção própria, para que ele pudesse patrulhar e proteger a fronteira norte dos lobos estúpidos o suficiente para invadir, como os que ele tinha acabado de eliminar. Ainda se sentindo furioso e feroz, Jason se enrolou para trás e lhe rosnou baixo em sua garganta quando ele pensou naqueles lobos atacando esta pequena e curvilínea mulher. Seu cabelo castanho claro era longo e descontroladamente cacheado. Mesmo sujo e emaranhado com folhas, parecia macio, como ele fez cócegas na sua coxa nua. Seu rosto parecia quase angelical, com os lábios cheios, rosa e tentador. Ele teria pensado que eles estavam perseguindo por sexo, considerando o quão agressivos lobos machos poderiam ser quando estavam atrás de uma fêmea com cheiro doce. Os métodos de sedução dos lobos não eram exatamente socialmente aceitáveis na sociedade humana. Forçar uma fêmea humana era proibido em sua cultura, mas perseguir uma com a chance de convencer um companheiro em potencial de sua força e astúcia aconteceu mais do que deveria. Teria sido fácil entender alguns lobos jovens e destreinados perseguindo uma fêmea bonita no território de outra matilha, mas aqueles lobos não estavam atrás dela por suas curvas. E isso não era uma cadela no cio. Essa fêmea era 100% humana, e eles estavam caçando para matar. Jason rosnou novamente, desta vez mais alto e mais territorial. Como ele olhou para baixo, para o corte que sua testa, que ainda sangrava. Ele queria poder voltar e matar aqueles bastardos de novo, só por diversão. Quando ele chegou à sua casa, ele chutou a porta que tinha sido deixada parcialmente aberta quando ele correu para fora depois de ouvir os gritos da mulher. Ele caminhou até a lareira, que ainda tinha um forte incêndio acontecendo. Ele estava assando um coelho que tinha pego esta manhã para o almoço e agora estava muito queimado para ser consumido. Mas essa era a menor de suas preocupações. Pelo menos ele não tinha incendiado o lugar. Ele colocou a humana suavemente no sofá grande em frente ao fogo e cobriu-a, esperando que ela descansasse mais fortemente. Ele tirou os sapatos e meias, mas deixou o resto das roupas dela porque sabia que os humanos eram extremamente tímidos com sua pele nua. Ela não se mexeu, o que o preocupava. Uma vez que ele deixou seus sapatos de lado, começou a farejá-la, procurando o fedor da morte que poderia se apegar em alguém gravemente ferido. Mas ele não farejou nenhum ferimento de risco de vida. Ela, na verdade, cheirava bem, de um jeito humano. Mesmo sob as camadas de sujeira e sangue, ela tinha um cheiro doce e totalmente feminino que desencadeou todos os instintos protetores de Jason. Aqueles lobos desonestos morreriam muito rápido. Não pela primeira vez. Ele desejou ter pensado em fazê-lo sofrer primeiro. Ele escovou alguns dos seus cachos longe do seu rosto, suavemente perguntando por que eles estavam atrás dela. Tudo sobre o cheiro dela o compeliu. Era macio, convidativo o suficiente para fazer sua pele formigar. Ela era surpreendentemente bonita para um humano, mais do que qualquer um dos outros que ele tinha vindo a encontrar. Não que ele a procurasse com frequência. Ele os conhecia bem, o suficiente, diabos. Ele era parte humano, mas a passagem de Jason ensinou-lhe que sua espécie não se misturava bem com os humanos. Ele deixou cair o olhar para o peito dela, usando a desculpa de inspecionar sua respiração, para olhar seus seios, que eram exuberantes e tentadores. Muito tentador. Ele ficou de pé,
sentindo-se mais do que um pouco desconfortável, verificando uma mulher inconsciente que, obviamente, estava tendo um dia muito ruim. Ele entendeu o suficiente sobre a cultura humana para saber que ela não apreciaria ter um grande macho sujo, ligeiramente sangrento e extremamente nu, estando pairando sobre ela, se ela acordasse. Especialmente um que ostentava um pau duro desde o momento em que ela o viu, precisando de algo a ver com as mãos dele que estavam ansiosos para acordá-la, de uma maneira que ela provavelmente não apreciaria. Jason puxou um par de jeans. Não foi uma tarefa fácil com o pau duro da forma que estava. Ele usou uma toalha de banho para limpar os lábios, que ainda sangravam. Então ele jogou fora o coelho queimado. Ela provavelmente lhe daria alguma merda sobre matar um coelho. Pelo que ele sabia, ela podia ser vegetariana. Jason estremeceu. Uma das muitas razões pelas quais os humanos o confundiam. Mesmo quando ele passou pela lista mental de razões pelas quais uma mulher humana estava completamente fora das limites, ele se viu pairando sobre ela. Desta vez, ele a cobriu com um cobertor enquanto estudava seu rosto redondo e angelical e tocava o corte em sua testa. A visão dele a incomodou tanto que ele se viu inclinando-se para lamber a ferida, para ajudá-la a cura mais rápido. Ele tinha quase certeza de que funcionaria em um humano, tão facilmente como em outro lobo. Então, ele acariciou seu cabelo suavemente, enquanto cheirava na curva de seu pescoço e ouvia mais atentamente as batidas constantes de seu coração. Os instintos protetores sobre ele mais fortes do que nunca. Jason atirou em seus pés, as sensações estranhas surgindo através de sua corrente sanguínea o fizeram sentir raiva e irritação, que essa mulher quase tinha morrido na floresta, em território Nightwind, meu território. Ele não sabia por que aqueles lobos a estavam caçando, mas ele ia ter certeza de que não aconteceria de novo. Ele entrou na cozinha e pegou o celular no balcão. Ele chamou um dos alfas no banho, com uma perna se contorcendo enquanto esperava que tocasse. Foi para a caixa postal. Ele teria que deixar uma mensagem e esperar que fosse devolvido mais cedo ou mais tarde. Jason passou a mão pelo cabelo e torceu o pescoço para olhar para o humano adormecido no seu sofá. 10. Temos um grande problema. Depois que ele terminou, Jason decidiu subir e tomar um banho muito frio. Não só para levar a sujeira e o sangue da luta, mas espero encontrar seu bom senso enquanto ele estava nisso. A cabeça de Brandy doeu. Deitada em algo macio, ela estava coberta e quente. Curiosa, ela abriu os olhos e se viu olhando para uma lareira crepitante, com chamas vermelhas e douradas dançando sobre os troncos atrás da grande. Ela inalou o cheiro de madeira queimada e outra coisa, o aroma rústico de carne cozida. Ela olhou em volta sem se mover, encontrando a masculinidade crua da pequena área completamente estranha. Ela nunca tinha estado nesta sala antes. Havia 3 deles, 10. Era uma voz áspera, de whisky, falando baixinho de algum lugar. Eu não sei o que diabos eles estavam fazendo em nosso território, mas eles não estavam apenas brincando com essa mulher. Eles estavam atrás do sangue dela, e eu não reconheci nenhum desses lobos. Isso é o que eu não consigo entender. Por que diabos eles estavam indo atrás de uma mulher humana? Não faz sentido nenhum. Ela conhecia aquela voz. Memórias de um lobo negro grande e poderoso, se transformando em um homem sexy, na casa dos 30 anos, com os olhos castanhos quentes cintilando. No fundo de sua mente, em meio ao flash de um pesadelo que ganhara vida. Ela levou um grande galo na cabeça e ela está arranhada.
Pensei em levá-la ao hospital, mas ela não tinha identificação. Não sei qual é a história dela. Gostaria de mantê-la aqui até sabermos mais. Eu posso protegê-la. Se eu a levasse ao hospital, poderia expô-la mais até sabermos se estão caçando ela, e sabemos, provavelmente estão. Silêncio seguido, tornando óbvio que ele estava ouvindo no telefone. De alguma forma, ela sabia que ele era a única outra pessoa na casa e estava simplesmente esperando por quem ela estava falando no outro lado, para dizer a sua parte. Então ela ouviu um bufo de frustração. Ela é muito atraente, mas eles vieram para ela em pele, Damon. Não se tratava de estrupá-la. Eu mal cheguei a ela a tempo, pois 2 deles estavam prestes a despedaçá-la. Peguei um deles no meio do ataque. Foi um ataque de morte. Mande alguns dos nossos homens para limpar a área e patrulhar para ter certeza de que não há mais. Eu vou descobrir quem ela é e ver o que diabos está acontecendo. Silêncio mais uma vez. Em seguida, um suspiro profundo. Eu vou alimentá-la quando ela acordar e tentar obter alguma resposta. Hoje à noite eu vou colocar algo em sua bebida para que ela durma durante a noite. Nos encontraremos na corrida programada. É melhor eu ir aqui agora. Ela poderia acordar a qualquer momento. Brand ouviu um clique depois de um rápido adeus, e então uma cadeira ranger. Ela olhou para uma porta, o que provavelmente levou a uma cozinha. Um bom minuto se passou. Então ela viu o homem da floresta entrar na sala de estar. Ele estava bebendo algo em uma caneca, provavelmente café. Ele tomou banho. Seu cabelo preto curto estava molhado e empurrado para longe do seu rosto. Ele tinha um pequeno corte no lábio inferior, mas de outra forma ele parecia quase perfeito. Demais parado ali sem camisa, em apenas um par de jeans azul, desbotado que pendia baixo em seu quadris. Seus pés estavam descalços, e ela olhou para o tamanho deles, até que ele de repente parou de andar. Ela instintivamente olhou para cima, e seu olhar marrom trancado com o dela. — Ei! Ele disse baixinho, enquanto pairava sobre ela. Grande, poderoso e totalmente intimidante. — Você está segura aqui. Preciso que saiba disso. Você está protegida. Ela engoliu em seco. Ela não tentou falar. Ela apenas olhou para ele, com o terror inundando seu sistema e memória da caçada bombeando sua mente. Ela inalou, seu nariz queimando um pouco antes de franzir a testa. Você está com medo e é compreensivo. Sei que foi atacada por lobos, mas eles não virão atrás de você. Eles nunca chegariam perto de minha casa. Eu prometo a você que você está seguro agora. Ele se agachou ao lado do sofá e ofereceu-lhe uma caneca de café. Você quer uma bebida? É café quente. Talvez isso ajude a acordar. Ela lutou para se sentar, apesar de sua apreensão. Este estranho era enorme e ela o viu virar de lobo negro a um homem. Ela tinha sido drogada quando os homens a pegaram no posto de gasolina? Ela não poderia ter visto este homem em um lobo. Sua cabeça latejava e isso a fez pensar confusa. Jason silenciosamente a observava, ainda oferecendo seu café, e ela sentiu o que precisava. Ela não estava super animada em compartilhar uma bebida com um estranho, mas ela estava desesperada para acordar um pouco. Suas mãos tremiam quando estendeu para pegar o café. Ele virou a caneca e ofereceu-lhe o cabo. — Cuidado, está quente. Eu não quero que você se queime. Suas grandes palmas fechadas sobre a dela, como ele trouxe o café para os seus lábios. Ela olhou para ele enquanto soprou um pouco, e em seguida tomou um gole do café.
Estava quente, mas não a queimou. Ela ainda estava tremendo e ela estava agradecida pelas grandes mãos quentes segurando-a firme enquanto tomava um outro gole. Ela ouviu beber. Então ela tinha certeza que o café não estava drogado, mas ela o ouviu admitir que ele planejava drogá-la mais tarde. Por mais gentil que ele estivesse sendo agora, ela não podia se permitir esquecer isso. Ela afastou o copo, pegou o café e colocou sobre a mesa, antes de voltar para ela. Eu sou Jason. Qual o seu nome? Ela hesitou, estudando insegura, antes de encolher os ombros. Brandy Compro. O que você estava fazendo na floresta, Brandy? Ela hesitou novamente, então decidiu dizer-lhe a verdade. Ele a salvou, independentemente das memórias nebulosas que ela tinha sobre Jason, como um lobo. De uma forma ou de outra, ele obviamente a salvou, já que ela estava segura em um sofá em vez de espalhada em pedaços pelo chão da floresta. Fui pega em um posto de gasolina. 2 homens e uma van de carga branca me sequestraram. A boca de Jason pressionou juntas em uma linha apertada. Você já viu esses homens antes? Você os conhece? Nunca. Eu não sou desta área. Eu estava dirigindo para ver minha melhor amiga. A casa dela fica a 5 horas de onde eu moro. Eu saí da estrada para abastecer. Eles me agarraram, me jogaram na traseira da van e eu estava trancada como um animal. Havia uma parede de gaiola entre a frente e a parte de trás da van. As portas não se abriam. O que aconteceu depois? Ela olhou para os olhos castanhos macios e lembrou-se do lobo negro mais uma vez. Acho que me drogaram. Eles fizeram você engolir pílulas ou colocaram um pano sobre seu rosto? Sua voz era mais baixa, mais de um rosnado. Eles injetaram alguma coisa em você? Ela sentiu o calor das bochechas e baixou a cabeça, como quando ela admitiu. Não, é só que eu vi coisas que não eram reais. Isso não poderia ser real. Ele respirou um pequeno suspiro de alívio, mas não disse uma palavra. Apenas esperou silenciosamente, enquanto ela tentava encontrar uma maneira de contar-lhe a história distorcida. Eles me levaram para uma clareira na floresta e abriram a porta da van. Eu enfrentei um deles e arranhei o seu rosto com as unhas. Choque cruzou suas feições, antes que ele deixou seu olhar flutuar sobre o seu corpo, em uma olhada longa e persistente, antes que ele levantasse a cabeça e estreitasse os olhos desconfiado. Você atacou um deles? Eu sei que não sou muito forte, olhando, mas eu tenho um irmão mais velho. Ele me ensinou a lutar. Ele disse que eu precisava ser forte para me proteger. Achei que ia me estuprar e me matar. Então entrei na van, e quando um deles abriu as portas, empurrei-o pelo lado e caí nele. Eu tinha vantagem. Eu estava mais alto e ele não esperava que eu saísse assim. Quando caí sobre ele, foi atrás de seus olhos. Os outros homens me tiraram do que eu machuquei. Então percebi que eram 5 deles. E ele franziu a testa. 5? Não 3. Você tem certeza? 5. Confie em mim. Nunca esquecerei. Havia um homem mais velho. Ele parecia estar no comando. Ele não veio atrás de mim na floresta. Ela mastigou o lábio inferior, estudando o homem agachado no chão, a 2 metros dela. Jason estava perto o suficiente para tocar, e ela se viu ansiosa para fazê-lo. Ela cruzou as mãos no colo para lutar contra o impulso estranho, enquanto ele estremeceu sob as memórias. Ele me assustou. Ele era o pior. Ele era como um professor ou algo assim. O que te fez pensar nisso? Por causa do que ele disse. Eu deveria ser um exercício de aprendizagem.
Ele disse que eles tinham ficado muito moles, ou alguma besteira. Eu estava em choque. Então não me cite. Ela ergueu as mãos, dando-lhe um olhar, porque ela sabia que tudo isso parecia loucura. Ela tinha a sensação de que já estaria, né, com a jaqueta branca se contorcendo e a polícia o que estava dizendo ao Jason. Ele disse-lhe para me caçarem, como um animal. Ele me chamou de... Quem me alcançou primeiro conseguisse a minha morte. Ele queria que eles... Ela estremeceu, abaixando a cabeça mais uma vez, como a sua voz pegou. Eles deveriam me rasgar e espalhar partes do meu corpo. Ele ordenou que me deixassem em paz. Então era óbvio que eu era uma mulher quando os Nightwind encontrassem meu corpo esta noite. O que quer que isso signifique. Então eles deveriam estar fora da floresta por escurecer, porque é quando meu corpo seria encontrado. Isso tudo parece loucura, eu sei, mas... Brandy olhou para cima e viu raiva realmente apertando o rosto de Jason. Ele parecia furioso, o suficiente para assustá-la. Ela ficou tensa e apertou as costas firmemente para o sofá. Mas ela não podia ir a outro lugar, desde que Jason ainda estava agachado frente dela. Ele piscou, e então suas feições duras relaxaram. Você pegou algum nome? Só um. Mandrill. Foi ele que arranquei quando pulei na van. Como era um homem mais velho. Olhos verdes gelados, eles eram esquisitos olhando. Ela olhou para os olhos castanhos quentes de Jason para lutar contra o arrepio que a memória causou. Não que ela deveria se sentir mais segura ao seu redor, mas ela fez por alguma razão. Frio e apenas mal, ele tinha algumas cicatrizes em seu rosto. Ela tocou o rosto, ainda presa nos pensamentos. Aqui, aqui e aqui. Ele tinha uns 50 e poucos anos, em boa forma, talvez em 80 de altura, e ele tinha marcas no braço esquerdo. Eles tinham cerca de 2 polegadas de distância e foram de debaixo da manga da camisa até o cotovelo. Eu vi 3 deles. Ela tocou o braço para mostrar a ele. Cicatrizes. Eu não o conheço, droga. Isso é ruim. Se eu o conhecesse, poderia cuidar dele para sempre, e eu poderia prometer a ele não estaria mais atacando. Eles usaram o termo caça ou você que veio com esse? Esse era o seu termo. Ele disse que iam me caçar. Ele me deu uma vantagem de 15 minutos e riu. O choque estava passando e ela estava ficando irritada. Ele se divertiu por me caçar como um veado. Ele disse-lhe para me separarem. Eu nem conheço esses idiotas. Eles até roubaram meu carro e o esconderam na floresta para que ninguém soubesse me procurar. Ela respirou fundo. A raiva fez esquecer quão louca a história dela soava. Eu preciso do seu telefone, preciso chamar a polícia para chamar minha amiga. Ela vai ficar preocupada. Que eu não apareci. Ele hesitou e desviou o olhar para a primeira vez. Meu telefone está desligado. Tivemos uma tempestade há alguns dias. Não há sinal. Eu sinto muito. Ele estava mentindo, e Brandy olhou tempo suficiente para ele olhar para trás para ela. A culpa mostra em seus bonitos rosto quando ele deixou seu olhar cair mais uma vez, como se tentasse se esconder de sua decepção. Você quer um banho? Ela olhou para si mesma. A camisa dela foi rasgada em alguns lugares e suja. Seus shorts caque tinham lágrimas e estavam além de imundos. Ela viu manchas vermelhas misturadas com a grama e a sujeira. E tocou-a, sentindo a cor deixar seu rosto. Estava sangue seco espalhado por toda a roupa.
e ela dedilhou seus shorts com horror. O que mais aconteceu? Você disse que achava que eles não haviam drogados. Ela olhou para ele, mas não disse uma palavra. Brande, o que fez você pensar que eles lhe deram drogas? Ela se movia rápido, com o pé descalço fazendo contato com o peito nu. Ela não tinha ideia do que aconteceu com seus sapatos, e ela não ia se preocupar com isso quando ela chutou com força suficiente para mandá-lo bater em uma mesa de café. Brandy pulou do sofá quando ouviu o vidro quebrar e Jason xingando alto. Ela correu para a porta da frente, puxando-a aberta, descontroladamente antes de correr para fora, não encontrando nada além de floresta. Ela correu em direção a um SUV preto, estacionado em frente à cabine. Ela chegou e ele a empurrou da porta, só para encontrá-la trancada. Onde você vai, Brandy? Ela engasgou e girou para ver Jason diretamente atrás dela. Ela recuou, encostando-se no caminhão. Fique longe de mim. Você está mentindo para mim. Você tem um telefone de trabalho, ou um celular ou algo assim. Acabei de ouvir você falando sobre isso. Você está planejando me drogar mais tarde. Merda! Jason suspirou. Você viu isso? Ela apenas grunhiu em resposta, olhando com medo. Você não conseguiu superar o quão largos e musculosos ele era, o que foi infeliz quando ela considerou ter que lutar com ele para se libertar. Jason tinha um dos melhores corpos que ela já tinha visto. O cara tinha que malhar muitas vezes para obter esse tipo de massa corporal e definição. Isso era mais do que óbvio, já que ele não estava usando uma camisa. Todos os músculos estavam no estômago até a cintura de seu jeans desbotado. Ela poderia fazer sua tatuagem desta vez. A silhueta de um lobo uivando para a lua em tinta preta em seu braço, com as palavras Nightwind escritas sobre ele. Era simples, fazendo parecer mais uma marca. Não é bom. Eu lhe disse que você está seguro. Jason estendeu a mão para ela, mas ela vacilou e ele baixou o braço. Eu ia te dar algo para ajudá-la a dormir para que eu pudesse deixá-la em paz. A floresta não é segura para vagar, e eu estava com medo que você tentasse sair depois do que aconteceu essa noite, para caçar os outros homens que te trouxeram ao meu território. Ela vacilou novamente. Caçar, assim como os outros homens. Ele caça. Ou realmente o viu mudar de lobo para homem? Meu Deus. Sua mente cambaleou enquanto ela tentava achatar-se contra o SUV, em uma vã tentativa de sair desta situação. Jason inalou profundamente e deu alguns passos para trás. Ele levantou as mãos, as palmas para cima, e depois recuou mais um pouco. Calma, Brand. Você está aterrorizada, e não há razão para estar. Eu não vou te machucar. Eu vi! Ela apontou para ele, acusando. Jason piscou, apalmando um pouco apenas de sua pele bronzeada. O que você viu? Ela inclinou-se ao longo da SUV para trás. Eles tiraram as roupas na minha frente e desceram as mãos de joelhos. Ela limpou a garganta. Sua voz, um sussurro silencioso. Eu vi. Eles mudaram na minha frente. Então, eu vi você. Você era um lobo negro. Jason se movia com ela, indo de um lado ao outro, mas não se aproximando dela, enquanto eles se olhavam. É por isso que você acha que foi drogada? Não era bem uma pergunta. Você sabe que tem um galo feio na testa. Ela fez um som suave em sua garganta. Isso é o que eu pensei até que eu vi o sangue em minhas roupas. Pensei que tinham me drogado e bati com força minha cabeça, mas o sangue não mente.
Você matou aqueles lobos e se transformou em um homem. Então você me levantou. Você estava coberto de sangue deles. Ela olhou para suas roupas e, em seguida, sua cabeça empurrou para cima. Realmente aconteceu. A prova está manchada. Minhas roupas. Fácil, disse Jason baixinho. Não entre em pânico. Eu vejo isso em seus olhos. Você não está em perigo, Brand. Eu não vou machucá-la. Brand virou e correu. Ela ouviu Jason xingar atrás dela quando ela saiu pela estrada da terra. Tinha que haver uma estrada principal no fundo. Ela estava correndo ladeira abaixo e não ouviu nada atrás dela. Seus pés descalços bateram ao longo da sujeira macia. Seu corpo doía com a corrida interior, mas ela precisava chegar em uma estrada principal. Ela poderia encontrar alguém e chamar a polícia. Ela precisava se afastar do homem que jurou que ela não estava segura porque sabia que não estava. 2 braços trancaram em torno de sua cintura e ela foi forçada de volta em uma parede dura de pele nua e jeans áspero. Os pés dela deixaram o chão. Ela gritou e tentou jogar a cabeça dela para trás, para bater no rosto dele. Mas Jason inclinou o queixo para fora do caminho de sua cabeça e bateu em seu peito em vez disso. Droga! Ela rosnou. Não lute comigo! Você é tão pequena, eu não quero acidentalmente machucá-la. Ela gritou novamente e arranhou os braços cruzados em torno da sua cintura como ferro quente. Jason amaldiçoou alto enquanto ela levantava as unhas em sua pele. Ela sabia que tinha sangue. Ele mudou seu peso em seus braços e colocou em seus pés. Brand tentou chutá-lo enquanto ele arrancava de seus pés novamente em seus braços. Ele se virou e começou a andar de volta para a cabana. Deixe-me ir, ela gritou, mais do que um pouco nervosa que ele iria deixá-la porque ela não era exatamente um Pixies. Acalme-se, ele cantou. Não é seguro para você estar correndo por aí. Você vai ter que lidar comigo, até eu ter certeza de que você está seguro. Você mesmo disse, você viu os rostos deles, os homens mais velhos que você descreveu vai caçá-la, até que ele tenha certeza de que você está morto. Acredite ou não, eu sou seu melhor amigo que você tem nessa floresta. Ela parou de lutar. Foi inútil. Chutar não parecia perturbá-lo. E ele era incrivelmente forte. Ele não a estava machucando ou esmagando para mantê-la parada. Ela podia sentir seus músculos desde que ela estava trancada em seus braços. Nunca em sua vida ela se sentiu mais pequena e fraca. Como ele a levou de volta para a cabana e foi enfurecedor. A porta da frente estava aberta. Ele entrou, virou-se e usou o pé para chutar a porta fechada. Então ele foi para a escada. Você precisa de um banho. Vou te levar para o banheiro. É o único com uma janela muito pequena para rastejar para fora. É, bem nu, mas eu tenho toalhas e sabão e coisas que você pode usar para se limpar. Vou pegar algumas roupas e depois conversarmos. Não tente escapar. Eu realmente não quero acidentalmente machucá-lo. Ele caminhou até a primeira porta à direita, descendo o corredor de 4 outras portas fechadas. Ele gentilmente colocou Brand em seus pés, mas se recusou a deixá-la ir completamente. Uma mão enorme agarrou seu braço, quando ele se virou e virou uma luz do banheiro. Só tinha uma pia, um vaso e o chuveiro aberto. Ele gentilmente empurrou-a para o chuveiro e libertou-a. Ele agarrou a moldura da cabine, como Brand se afastou dele, seu olhar marrom trancando com o dela. Tome um banho. Há shampoo, condicionador e até algumas escovas de dentes novas na gaveta. Vou deixar algumas roupas no corredor. Há uma fechadura na porta. Use-o se quiser, mas não é necessário.
Nunca forcei uma mulher na minha vida e não vou começar agora. Tome banho, acalme-se e depois conversaremos. Vou preparar algo para você comer. Eu posso ouvir o seu estômago roncando. Ele deu um passo atrás e fechou a cabine do chuveiro. Estou aqui, então não tente escapar de novo. Brandy pulou e virou a fechadura assim que saiu do banho. Ela testou a porta, certificando-se de que realmente estava fechada. Ela ouviu uma voz masculina rir baixinho, do outro lado da porta. Brandy recuou e sentou-se na tampa do vaso sanitário, tremendo da cabeça aos dedos dos pés.